Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra, obrigado por teu amor sobre nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que tua palavra fale conosco mais uma vez, nesse momento, apesar de mim, Pai. Que teu Santo Espírito nos abra o entendimento, nos traga aplicações para as nossas vidas, fale individualmente com cada um aqui. É o que nós te pedimos, por Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ler aí Mateus 7, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Mateus 7, 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. E toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no último dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, nós estamos caminhando aqui na igreja pelo Sermão do Monte. Temos investido tempo aí nesse ensino de Jesus que trata sobre como deve ser a vida de um discípulo. Eu quero só lhe lembrar muito bem disso. O Sermão do Monte está lá em Mateus 5 até Mateus 7, e são ensinos de Jesus para quem já é crente, especialmente. Não é para quem não é crente. Claro, havia pessoas ali ouvindo que não eram crentes. Mas lá no comecinho do Sermão do Monte, a gente vê que tinha uma multidão com Jesus, seguindo Jesus, e os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar-lhes. E começou a ensinar quem? Os seus discípulos. Então, o Sermão do Monte ele é principalmente direcionado aos discípulos de Jesus. Mas, claro, penso existir também ali a intenção de Jesus de que as demais pessoas que não o conhecessem também pudessem aprender e conhecer a sua palavra. E hoje nós estamos aqui na nossa 18ª mensagem sobre o Sermão do Monte. Já caminhamos bastante e estamos chegando na reta final. Ele acaba aqui em Mateus 7. É importante você saber que a gente está falando da parte final do Sermão do Monte, porque Jesus começa a direcionar, a conduzir o seu ensino, levando isso em consideração. Ele começou a apresentar os ensinos, ele tem uma introdução, ele tem aquele meio com muita aplicação, com muito ensino, e agora ele está encerrando. Então tenha em mente que o que Jesus está falando, ele está levando em consideração tudo o que ele já falou. Ele está levando em consideração agora a construção de uma conclusão. E nessa reta final, ele já falou sobre dois caminhos, um estreito e um largo, um que conduz à vida, o outro que conduz à perdição. E nós falamos disso aqui no domingo retrasado, se eu não me engano. E que você não tem outras escolhas, você só tem um caminho estreito, que a porta é Cristo, e que nele não cabe outras coisas que você queira carregar, que não pertencem a ele, e o caminho largo, que cabem todos os outros caminhos, e cabe tudo que você quiser levar, mas que é o caminho que conduz à perdição. Então, Jesus começa a mostrar aqui como é que a gente lida com todo o ensino, a informação
que ele já passou. E agora ele chega nesse ponto e alerta a cada um de nós e aqueles que estavam ouvindo ele naquele momento ali sobre os falsos profetas. E também alerta sobre aquelas pessoas que vão chegar no dia em que a árvore má será cortada e vão dizer: Senhor, espera aí, calma, nós não profetizamos em teu nome, não falamos em teu nome, não expulsamos demônios, não operamos milagres. E Jesus vai dizer a esses: eu nunca os conheci. E depois, Jesus vai ainda, para encerrar o Sermão do Monte, vai nos falar sobre casas construídas sobre fundamentos. E nós falaremos sobre isso hoje no culto das 17 horas. Não será uma aula de engenharia, lhe garanto. Mas você percebe o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está nos alertando nessa reta final, nesse caminho de aplicação final do Sermão do Monte, que nem tudo aquilo que parece pertencer ao reino de Deus realmente pertence. Nem todo caminho leva à vida. Nem todo pregador fala da parte de Deus. Nem todo aquele que chama Jesus de Senhor conhece Jesus de verdade. E esse é um problema complexo. Porque a dificuldade aqui não é identificar quando isso está óbvio. Quando isso está claramente posto, quando a situação é claramente falsa. Por exemplo, a gente consegue identificar e reconhecer uma mentira grosseira de forma muito fácil. A gente consegue perceber que uma nota de R$ 3 é falsa. De imediato. Ninguém vai receber uma nota de R$ 3 como se fosse verdadeira, não é verdade? A gente, quando tiver um ensino que claramente confronta o que o Senhor fala, o que o Senhor ensina, a gente percebe de imediato. Isso é um falso mestre, isso é uma mentira. Ou uma igreja que sustenta um tipo de teologia que é contra a palavra de Deus, a gente olha e faz, não, isso é uma falsa igreja. Isso está errado, isso não é assim. E Jesus nos chama para ter esse discernimento. Mas o perigo que está aqui é quando o falso parece verdadeiro. Quando a gente atribui valor ao que não tem valor. Quando é difícil distinguir se aquilo é verdade ou não é, se é falso ou não é. Sabe aquelas promoções da internet que aparece uma coisa por um terço do preço de um site meio, se você no Mercado Livre, que não é tão duvidoso. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Uma garrafa Stanley. Quanto é uma garrafa Stanley original? R$ 200. Aí você vê lá, promoção. Garrafa térmica Stanley, R$ 32. Queima de estoque. O que é que vem na sua cabeça? É vou correr para comprar, porque finalmente a promoção? O que é que vem é, rapaz, deve ser falsa. Mas você vê lá que quem está vendendo é o site oficial da Stanley, dentro do Mercado Livre. Você já vai confiar de imediato? Eu não confio, não. Esse rapaz pegaram um produto da China aí, tá lá e estão vendendo como se fosse dele. Tô falando mal da Stanley, não, tá? Vai ficar gravado. Mas não é tão simples. Não sei se você já passou por coisa semelhante. Acontece muito com relógio, com seja o que for. Já comentei aqui que eu agora sou pescador, né? Eu peguei um peixe até. Peguei um, viu? Ninguém pode mais tirar onda. E o peixe? Peguei um. Mas comprei umas varas aí para os meninos também pescarem e tal. E tava num preço assim, fora de série. Comprei achando que era. Rapaz, vou arriscar. Não sei se é falso, se não é. E tive que pegar, olhar e vi com molineta de plástico, que era. Enfim, o negócio era. Parecia verdadeiro, mas era falso.
essas coisas também podem acontecer no reino de Deus. Os falsos profetas, eles não chegam vestidos de lobo. Eles não chegam se expondo claramente. O que é que Jesus disse sobre eles aqui? Eles chegam vestidos de ovelhas. Eles chegam como inocentes. Eles falam como ovelhas. Eles frequentam os mesmos lugares das ovelhas. Eles utilizam a mesma linguagem das ovelhas, sabem se comunicar com as ovelhas. E aparentemente é aquela situação que você olha e parece tudo absolutamente legítimo, está tudo no seu lugar. E considerando tudo isso, surge a pergunta agora: como é que eu vou discernir? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o que é verdadeiro e somente o que aparenta ser? Como é que eu vou saber quem é verdadeiro e somente quem aparenta ser? Claro, uma certeza absoluta a gente não tem como ter em muitas situações. Mas Jesus nos dá uma resposta surpreendentemente simples. Ele nos diz: pelos seus frutos vocês os conhecerão. E com essas palavras ele estabelece um princípio espiritual muito valioso, que atravessa o texto inteiro, mas também atravessa a nossa vida cristã. E daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Mas eu queria que você pensasse comigo. Mostra isso de forma bem prática e simples. Alguém sabe que árvore é essa? Você pode dizer com segurança que árvore é essa? Alguém sabe? Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Tem mais duas imagens. Se você souber, não responda. Levanta a mão, só diga eu sei, não diga o que é. Para não estragar a dinâmica para os outros. A dinâmica não, a situação aqui é bem rápido. Agora, mostra essa outra imagem. Sam. Alguém agora sabe que árvore é essa? Alguém tem certeza? Levanta a mão. Peraí, eu vou ouvir. Aí estraguei a gravação, mas vou ouvir. Fala aqui no meu ouvido, longe do microfone. Quem foi que levantou? O quê? Quem mais falou? Os três falaram a mesma coisa. Vou ver aqui. Os quatro falaram a mesma coisa. Quem mais? Eu acho que é um limoeiro. Quase a mesma coisa. Enfim. Podem falar. O que é que vocês acharam que é o quê? Quase todo mundo laranja. E limoeiro também. Maçã, macieira. Tem uma música, né? Maçã, macieira, limão. Erraram. Passa a próxima aí, Sam. Alguém agora sabe o que é? Quem acha que é maracujá? Quem acha que é maracujá nunca viu um pé de maracujá. Goiaba, bem madurinha, né? Quem acha que é goiaba? Não é goiaba. Limão siciliano, não, já falaram. Ah, vê que coisa interessante. Provavelmente você nunca viu essa árvore. Mas provavelmente você também nunca viu esse fruto. Sabe o que é isso aí? Marula. Eu achei muito difícil. Eu peguei um negócio difícil para ninguém reconhecer. Mas ainda suspeitei que alguém pudesse reconhecer. Marula. Mas quando a gente não sabe o que é, a gente se confundiu. A gente achou que era outra coisa, né? Mesmo vendo tão de perto. Não é verdade? Ah, mas tenho certeza agora que
quando você viajar para a África, que só tem lá, e vir um pé de... qual país da África? Eu já não sei. Eu sei que os elefantes comem isso aí. Quando você for para a África, onde tem os pés de marula, e você se deparar com uma árvore dessa, você vai saber que é um maruleiro, não sei como é o nome. Um pé de marula. Maruleiro, não sei. Então, irmãos, é isso que Jesus está falando. Os frutos identificam a árvore. Os frutos revelam a árvore. Os frutos mostram o que é a árvore, a identidade da árvore. Mas, e isso foi muito legal acontecer aqui, para eu conseguir exercer esse discernimento, para eu conseguir identificar corretamente a árvore, não basta eu simplesmente olhar para o fruto. Eu preciso reconhecer o fruto, conhecer o fruto. Senão eu vou chamar marula de maracujá. E vou dizer que o pé de amarula é um pé de maracujá. E vou me enganar em relação ao que está sendo produzido ali. Isso é importante porque quando a gente aplica esse princípio de pelos frutos os conhecereis, a gente precisa ter de forma muito clara no nosso coração, na nossa mente, que a gente não pode tentar identificar uma árvore como boa ou má a partir de frutos que não são frutos que correspondem ao que deveria ser produzido. Eu vou ser mais simples. Se eu começar a chamar o mal de bem, se eu começar a relativizar o pecado, relativizar a santidade, relativizar as Escrituras, relativizar o ensino de Jesus, relativizar o Sermão do Monte, jamais eu vou conseguir discernir corretamente. Eu vou olhar para um fruto ruim e vou dizer que é bom. E vou dizer, vem de Deus. A pessoa está com Deus. Esse pastor é fiel a Deus. Essa igreja é séria. Sem a igreja ser. Sem a pessoa ser. Que é um exemplo muito simples. Muito simples. E aí me perdoem a franqueza. Mas talvez o que possa acontecer de forma mais prática e tenha acontecido nos nossos dias é distorcer, por exemplo, o que é amor. Amor é um fruto. E é um fruto do Espírito. Mas a gente começa a dizer, não, mas tudo é amor. E começa a relativizar o pecado para conduzir o amor ao exercício de uma tolerância sobre o pecado. A aceitar o errado como certo. Eu não estou falando de rejeitar as pessoas, não, porque isso é falta de amor também. Mas é a dizer, está tudo bem, porque Deus ama. Tudo bem, o que importa é amar. Tudo bem. Cada um segue a vida do jeito que quer e ninguém vai para o inferno porque Deus é justo, mas Deus é amor. Como é que um Deus de amor pode mandar alguém para o inferno só porque a pessoa rejeitou a ele a vida toda? Ela rejeitou a ele a vida toda, mas fez o que era certo. Fez o que era justo. E Deus é amor. Um Deus de amor não condena ninguém. Tem igrejas inteiras montadas em cima disso, cheias, lotadas, famosas, aparentemente sérias. Pastores dessas igrejas com milhões de seguidores no Instagram, republicando, repostando, enviando e aceitando tudo isso aí sem discernir o fruto. Chamando de maracujá a marula, ou a marula de maracujá. Chamando de amor o que não é amor. Chamando de santidade o que não é santidade. Dá para entender isso? Agora aqui tem um outro princípio. Jesus leva a situação ainda para camadas mais profundas. Eu não sei quantos estão aqui, quantos chegaram depois, mas quem já recebeu abacate aqui na igreja?
Tem gente que não tem nem ideia do que é que tá, porque essa pergunta, né? Mas o que é isso? Lá no acampamento Paraíso, ah, que o pastor Daniel mora lá, tem um pé de abacate, uns pés de abacate que dá bastante abacate. O pastor Daniel está viajando, talvez você ainda não o conheça, ele só volta em novembro. E quando o pé está carregado lá, ele pega umas galeias, enche abacate, de abacate, traz, coloca ali e diz, ó, quem pode pegar um por família. Aí o pessoal vai pegando aí os abacates. Imagina que a gente distribui esses abacates aqui. É um abacate, tá? Ninguém está enganado não que é um abacate. Você não vai chegar aqui, eita, era uma uva, não. É um abacate. Mas todo mundo chega em casa, vai comer o abacate. Eu não consigo comer abacate. Vai comer o abacate. Quando parte o abacate, só está o caroço. Não tem nada dentro. E outra pessoa também. E outra pessoa também. E outra pessoa também. E alguém manda nos grupos da igreja, ó, o abacate estava estragado. O teu também estava. Então, todo mundo estava estragado. O que é que a gente vai dizer? O que é que a gente vai achar? Qual é o problema? É o abacate? É o quê? É o pé. Na verdade, Daniel, ó, tem alguma coisa acontecendo com o pé de abacate aí. Talvez a raiz chegou em alguma água contaminada, talvez alguém jogou alguma coisa perto dela e ela absorveu, mas a saúde do fruto já não é a mesma. O fruto não é mais bom. Ah, é exatamente aqui um segundo argumento de Jesus. O fruto, ele não apenas identifica a árvore, mas ele também revela a saúde da árvore. Pelo fruto você conhece a árvore e também a saúde da árvore. A árvore boa produz frutos bons, saudáveis. A árvore má produz frutos maus. Existe uma ligação inseparável da saúde da árvore e os frutos, a qualidade dos frutos, a saúde dos frutos que ela está produzindo. Então perceba que também que Jesus não está falando aqui que os frutos transformam a árvore. Não. Os frutos não criam a identidade da árvore, somente revela. O fruto torna visível o que existe, o que é, revela a identidade. Ainda que ninguém antes soubesse do que é, como foi nosso pezinho aqui de amarula. É por isso que Jesus nos manda olhar para os frutos. Nossa tendência é avaliar pela aparência, pela eloquência, pelo carisma, pela capacidade de emocionar as pessoas. Mas Jesus nos ensina a olhar para aquilo que está sendo produzido ao longo da vida. Carisma pode ser desenvolvido, discursos podem ser decorados, aprendidos e entregues com muita coerência, mas os frutos, cedo ou tarde, revelam quem é a pessoa, revelam quem nós realmente somos. E é por isso que Jesus manda aplicar esse princípio na vida. Manda aplicar esse princípio sobre os falsos profetas. Ele está dizendo: não sejam ingênuos. Nem todo aquele que fala em nome de Deus, usa o nome de Deus, pertence a Deus. Nem todo aquele que emociona multidões fala da parte de Deus. Nem todo aquele que usa a linguagem religiosa, o evangeliquez, ou graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amém, pertence a Deus. Olhem para os frutos. Não olhem para a performance apenas. Mas existe um perigo ainda quando a gente ouve esse ensino aqui. A nossa tendência, quando a gente está ouvindo isso que eu estou falando, e em alguns momentos eu conduzi para causar isso mesmo, é a gente imediatamente e apenas pensar nas outras pessoas. Isso é importante. Jesus nos chama assim a esse discernimento. A gente até falou aqui o que é que Jesus quer dizer com não julgueis.
Aí você vê lá no YouTube. Jesus nos chama, sim, ao discernimento. E a gente vai logo lembrando de um pregador, de uma igreja, de uma pessoa que a gente conhece, de um pastor que caiu, que parecia que era o- a quarta pessoa da Trindade. E de repente a gente vê os frutos que estavam escondidos, mas que vieram à tona. Jesus está, assim, nos ensinando a ter esse discernimento. E a gente precisa fazer. Mas não é só isso. Antes da gente usar esse texto como critério para analisar os outros ou para trazer discernimento para as nossas vidas, e por favor, não vire agora o rei da botânica, é botânica por causa disso? O tempo inteiro agora catando o fruto dos outros e classificando as pessoas. Jesus não está falando disso, não. Está só chamando para o discernimento. Mas antes da gente examinar os outros, antes da gente buscar exercer esse discernimento, existe uma pergunta de valor eterno aqui, individual. Quais frutos estão sendo produzidos na minha vida? Pela minha vida? Se alguém observasse atentamente a minha vida, meu casamento, meu namoro, a maneira como eu trato meus filhos, a forma como eu trato minha mulher, a forma como eu trato meu marido, a forma como eu me coloco, o que eu ajo, o que eu decido, o que eu faço ou não faço no trabalho, a forma como eu me relaciono com o dinheiro, as minhas palavras quando eu sou contrariado, as minhas atitudes, ações, quando ninguém está olhando e eu sei que ninguém vai descobrir, vai saber nada do que está acontecendo ali naquele momento na minha vida. Mas se alguém pudesse ver tudo isso, que conclusão essa pessoa tiraria sobre a árvore? Essa é a pergunta que Jesus quer colocar também diante de cada um de nós. Antes da gente estar se apressando para discernir sobre a vida dos outros, a gente é chamado para permitir que a palavra de Deus examine o nosso próprio coração. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. A gente tem que voltar para ela sempre. Não importa quantos anos de crente você tenha, se pergunte. Se pergunte hoje. Se nunca perguntou, se já se perguntou, pergunte mais uma vez. Afinal, os frutos da minha vida revelam que eu pertenço a Cristo. E eu repito, essa é uma pergunta de valor eterno, de discernimento espiritual verdadeiro, é um princípio espiritual que a gente tem que carregar. Leve em consideração de verdade. Ore para que Deus lhe dê discernimento e se examine. Ele lhe chama para isso. Examine seus frutos. Mas vamos avançar. Porque tem uma tensão nesse texto que é muito interessante. Eu confesso a vocês que mexeu comigo e eu demorei a encontrar uma resposta. Eu fui para a conferência, eu disse a vocês que eu fui para uma conferência lá em São Paulo sexta-feira passada, né? E voltei no sábado. No voo de ida para lá, eu peguei o celular, comecei a ler a Bíblia e começou a vir as ideias e fiz o esboço desse sermão. Mas fiquei com uma pergunta desde então. Desci do avião assim, encontrei uma pessoa agora nessa semana, fiz, rapaz, o que é que tu acha? Ele não soube responder. Para mim tem uma tensão muito interessante aqui nesse texto. E talvez eu não tenha uma resposta completa para você nessa manhã. Mas se você tiver uma resposta, me procure. Eu queria saber o que é que você. Geralmente eu não discuto teologia, mas não nessa altura da vida. Mas se você tem um entendimento aí, fala que eu quero que eu queria conhecer de verdade. Vamos tomar um cafezinho aí. Mas sabe o que é? Jesus, depois dele dizer que a árvore é conhecida pelos seus frutos, a gente tem essa conclusão muito simples que a gente teve agora, né? Não basta olhar para aquilo que uma pessoa produz,
Basta olhar o que a vida dela revela, os frutos que ela tem produzido, as suas obras, seu ministério, sua atuação, sua vida, e a gente vai saber quem ela realmente é. Mas poucos versículos depois, ainda nesse contexto, tratando do mesmo assunto, Jesus apresenta uma cena que parece contradizer tudo que ele acabou de dizer. Porque ele pega um grupo de pessoas que fizeram o quê? Profetizaram em nome dele, chamaram ele de Senhor, expulsaram demônios, realizaram milagres. Se a gente olha para quem fez isso, a gente vai dizer que é uma árvore boa, Mar? É uma árvore saudável ou doente? Aí Jesus vira para esses e diz: Eu nunca os conheci. Afastem-se de mim. Vocês são uma daquelas árvores que vão ser cortadas. Para mim, é uma surpresa. Quando eu estava lendo, e agora? Estava tão claro o pé de amarula? Mas e agora? É. Jesus ainda vai além. Diz que eles são praticantes da iniquidade. E a gente precisa se perguntar: o que está acontecendo aqui? O que é que Jesus quer ensinar com isso? Como é que é possível que pessoas iníquas, que nunca conheceram Jesus, praticantes da iniquidade, agora apareceram realizando aquilo que para nós parece ser fruto de uma boa árvore? Logo depois de Jesus dizer para a gente avaliar a árvore pelos frutos. Cadê o princípio que Jesus acabou de apresentar e que eu acabei de dizer que tem valor eterno e que a gente tem que aplicar nas nossas vidas? Quem tem a resposta? Calma, depois a gente conversa. Já tem um café. Eu vejo aqui pelo menos duas possibilidades. A primeira, talvez Jesus esteja mostrando que essas situações aqui nunca aconteceram de verdade. O contexto aqui é dos falsos profetas, dos que fingiam ser profetas, dos que eram lobos em pele de cordeiro, dos que performavam, viviam do engano. Então é perfeitamente possível Jesus estar mostrando que são pessoas que alegavam fazer essas coisas, mas não faziam. Ou que montavam o teatro para fazer isso. Inclusive, isso acontece nos nossos tempos com muita frequência. O que não falta hoje é a igreja com um milagre falso. Com levanta a mão, vem aqui, receba o lenço, bota o lenço na perna, foi curado. E coisas do tipo aí. Tudo, muita coisa montada em muitos lugares. Só um exemplo. Não estou julgando tudo e todos, não. Acontece muita gente que aparece endemoniado sem estar endemoniado, fingindo, para dar autoridade ao. Tem uns espetáculos desses bizarros na TV. Para dar autoridade ao profeta e mostrar que ele tem esse poder. Enfim, mas também tem outra possibilidade. E eu gostei mais dessa, enquanto eu estava pensando e orando. Não anula a anterior, mas talvez Jesus esteja mostrando que esses não são os frutos que ele está se referindo. Mas normalmente é o que a gente utiliza. Esse não é o fruto que ele está falando para a gente considerar na hora de ter discernimento. Afinal, a Bíblia, Deus usa quem ele quiser. Na Bíblia, Deus usou até uma jumenta. Uma jumenta profetizou. Deus é soberano e não depende da santidade do instrumento para realizar seus propósitos. Ele, se quiser, até as pedras clamarão. Eu não tenho certeza qual é a melhor das explicações de fato, e o texto não responde essa pergunta, mas Jesus está nos ensinando, e aqui para mim isso de forma muito clara, e eu queria trazer para as nossas vidas,
que não podemos avaliar uma árvore apenas pelo extraordinário, apenas pelo que é amplamente visível, apenas pelo espetáculo, pela performance, como a gente falou há pouco, porque tudo isso pode ser muito bem montado para parecer verdadeiro. Lembra lá do começo? Para não ser obviamente falso, mas que só serve para impressionar pessoas e esconder um coração que nunca conheceu a Cristo, nunca pertenceu a Cristo. Então, os frutos que a gente precisa olhar são os frutos da vida comum. Não é o fruto que é produzido no palco, na plataforma, no microfone, debaixo dos holofotes, no Instagram, na rede social, não. São os frutos da vida comum. Porque tem pessoas que parecem ter uma espiritualidade extraordinária, uma comunhão com Deus única, que parece que ninguém tem igual. Mas dentro de casa, são dominados pela ira. Só fazem oprimir a esposa e os filhos. Esquece dos filhos, da existência dos filhos e joga tudo no colo da mulher. Tem pessoas que sabem falar muito bem sobre graça, de forma emocionante, mas não consegue perdoar ninguém. Retém a graça. Ele merece. E é lindo, mas ninguém mais merece. Fulano me ofendeu, ele não merece não. Aí foi comigo. Foi com Deus não. Deus perdoa, mas eu não. Tem gente que sabe cantar sobre o amor de Jesus de forma linda. Aquelas palavras que saem da sua boca arrancam lágrimas de todo mundo. Mas em casa esmagam as pessoas com as palavras. No trabalho esmagam o subordinado com palavras. Humilha o porteiro, o garçom com as palavras. Tem gente que realiza grandes atos de generosidade e aparece para todo mundo e vê que coisa linda, como fulano se desprendeu e abençoou, mas se considera superior a todo mundo porque tem dinheiro. E tornou o dinheiro a forma de avaliar as pessoas, a importância das pessoas, o valor das pessoas. Tornou o dinheiro um ídolo. Enfim, perceba e repito, que Jesus não está dizendo aqui para a gente olhar somente para os momentos extraordinários da vida, os frutos extraordinários da vida de alguém e da nossa. Os frutos que ele está falando são justamente aqueles frutos que aparecem onde é mais difícil fingir, onde é mais difícil parecer outra coisa, onde pouca gente tem acesso, conhece ou até só você, porque eles são produzidos somente naqueles momentos que ninguém está olhando, que ninguém sabe, ou naqueles lugares do fundo do seu coração que só você conhece. E mais uma vez, antes que a gente transforme tudo isso num instrumento para analisar a vida dos outros, eu lhe chamo de volta a analisar o seu próprio coração. Então, se eu fiz aquela pergunta, que frutos você tem produzido, traga de volta, ela permanece, ela é um princípio importante. Mas desça para essa camada. Que frutos têm sido produzidos na sua vida ordinária, na sua vida comum, no seu dia a dia normal? Quais são os frutos que sua vida produz nos seus momentos de lazer? Quais são os frutos que a sua esposa recebe de você? Quais são os frutos que seu marido recebe, que seus filhos recebem, que seus amigos recebem, que seus irmãos da igreja recebem? Quais são os frutos que minha igreja recebe da minha vida, a partir da minha vida? Quando as pessoas convivem comigo, as de perto, o que é que elas colhem produzidos por mim? É dureza somente?
e julgamento ou colhe amor? É impaciência ou paciência? É humildade ou orgulho? É perdão ou ressentimento? É imoralidade ou santidade? As possibilidades são infinitas. E só você conhece os detalhes da sua vida. E eu lhe chamo mais uma vez. Faça essa pergunta com sinceridade diante de Deus. Mas talvez, ao fazermos essas perguntas, a gente percebe e encontra frutos que nos entristecem. Frutos que a gente sabe que não deveriam existir, que não deveriam ter sido produzidos por nós, mas eles estão lá. E isso não deve nos levar ao desespero, mas deve nos levar agora ao lugar certo, diante dessa realidade, aos pés de Cristo. Porque se eu estou lhe convocando a aplicar esse princípio na sua vida, e lhe dizendo que é de valor eterno, eu quero lhe dizer que ainda tem mais uma pergunta que tem que ser respondida. Então, depois de tudo isso, a gente chega a essas questões, a essa pergunta: se os frutos revelam a árvore, e ao examinar a minha vida, eu percebo frutos que não glorificam a Deus, frutos que não deveriam estar ali, frutos que estão podres, que não são saudáveis, o que é que eu preciso fazer? Como é que uma árvore passa a produzir frutos diferentes? Veja, Jesus não está falando aqui que você vai pegar frutos prontos, bons e pendurar nos seus galhos agora. Você não é uma árvore de Natal. Botar agora os frutos reluzentes, brilhando, com tudo aquilo que a gente vê. Isso seria apenas a aparência. Talvez alguém fosse enganado por algum tempo, achando lindo tudo aquilo ali, mas é uma questão de tempo para os frutos da árvore realmente brotarem e revelar a árvore. Mas é isso que a gente, às vezes, tenta fazer na nossa vida espiritual. Não é enganar os outros, mas a gente percebe esses frutos que nos entristecem e a gente concentra todas as nossas forças em mudar o comportamento para gerar outros frutos dessa forma, apenas. E a gente começa a fazer promessas, a gente começa a criar regras, estabelecer metas, a gente tenta controlar algumas atitudes. Tudo isso tem valor e faz parte da caminhada cristã, do aperfeiçoamento, do caminho da santidade. Mas a árvore continua a mesma. Quando é só isso, a árvore continua a mesma. E eu vou falar a terceira vez, de tão importante que é. Quando é só isso, a árvore continua a mesma. E mais cedo ou mais tarde, os mesmos frutos vão voltar a ser produzidos. Porque o problema não começa no fruto. E às vezes a gente se engana nisso. O problema está na árvore. É a árvore que produz o fruto. Não é o fruto que produz a árvore. E Jesus faz essa caminhada no Sermão do Monte o tempo todo. Jesus o tempo todo vai na raiz do problema, vai no fundo do coração. Ele não pega só o fruto, não. Ele pega o que causa o fruto, o que gera o fruto. Por exemplo, a gente falou aqui de adultério no Sermão do Monte. E Jesus mostra que o adultério, o ato de adultério, é um fruto exterior. O adultério começa onde? No coração. Ele vai dizer: ó, disseram a vocês, não adulterarás. Mas eu lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, adulterou no seu coração. E Jesus faz isso com a hipocrisia,
Quando ele vai lá e condena o religioso que bate trombetas diante de si, mas isso é o fruto. O problema é a árvore, que é hipócrita. Ela só vai gerar hipocrisia. A avareza, ela vem antes do dinheiro. Ela torna o dinheiro um ídolo. Isso é só um fruto. E Jesus fez isso o tempo inteiro aqui. A gente tratou de tudo isso. Deixando sempre muito claro, e deixo mais uma vez, Jesus não está interessado apenas em melhorar o comportamento das pessoas. Ele sempre tratou daquilo que produz o comportamento. Ele não está dizendo que o comportamento errado é bom, não. Mas ele está dizendo que o comportamento bom vai ser gerado, o fruto bom vai ser gerado quando aquilo que produz o fruto for transformado. Então não é para a gente tratar somente do fruto. Sabe quando a gente pega uma fruta contaminada e esteriliza antes de comer? Está tratando só do fruto ali. Continua sendo uma maçã. Continua sendo uma maçã. Jesus está dizendo, vamos mudar o que produz o fruto. Você não pode mais produzir maçãs. Agora é diferente. E é aqui que o Evangelho entra com toda a sua clareza e profundidade e como a notícia mais maravilhosa que existe para nós. E a notícia não é que Jesus veio ensinar pessoas ruins a produzirem frutos bons, não. A notícia é que ele veio fazer de nós uma nova árvore. Essa é uma grande diferença entre religião e evangelho. A religião vai colocar uma lista de regras diante de você e vai dizer: mude seus frutos para que Deus o aceite. O evangelho vai dizer: venha a Cristo. Ele vai transformar a árvore. Ele vai arrancar suas raízes de onde ela não pode estar, para ela deixar de consumir aquilo que não vem dele, para que ela comece a gerar saúde, para que ela não esteja mais contaminada. E que esperança maravilhosa, meus irmãos, a gente tem nisso. Porque se Jesus viesse até nós somente para exigir frutos melhores, todos nós sairíamos daqui condenados. E eu terminaria esse sermão sem nenhuma esperança para você, nem para mim. Mas não é assim. Jesus, ele veio fazer de nós criaturas novas. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele nos oferece vida. Ele veio fazer nascer em nós aquilo que nós jamais conseguiríamos produzir. Vida. Ele produz os frutos em nós. Depois eu chamo você, lhe aconselho, anote aí, leia depois João 15. Não deixe de ler, não. E veja quem é que produz os frutos. Deixe de ler, não. Os frutos são gerados por Ele mesmo. E sem Ele nada podemos fazer. Não podemos gerar frutos. Então não depende de mim, meu irmão, não depende de você. E essa é a nossa esperança. Talvez, depois de tudo isso, você seja crente ou não, alguém olhe para a própria vida e diga, pense, não tem mais jeito para mim não. Já produzi toneladas de frutos ruins a vida inteira. Não tem mais como mudar não. Eu não vou conseguir fazer diferente. De mim só sai limão. Só sai o que é azedo.
Não vou mais conseguir fazer diferente. E eu estou aqui para lhe dizer: você não vai. Mas Cristo pode fazer isso em você. Cristo pode cortar os galhos que estão doentes. Pode arrancar as raízes que estão se alimentando do lugar errado. Cristo pode refazer completamente a árvore, que é você. E você, ligado a Ele, vai produzir frutos. Porque Ele faz você produzir. Ele produz na sua vida. Quando você recebe a Cristo como seu Senhor, você recebe o Espírito Santo de Deus no mesmo momento. Você não precisa se arrepiar, chorar, rodar, não, mas você recebe naquela hora. E a partir de agora, o Espírito Santo produz o fruto dele em você. Que está lá em Gálatas 5, 20, por ali. Anote e leia também. Você vai ver, eu não consigo fazer isso não. Mas não está dizendo que é você que vai fazer, não. Está dizendo que é o Espírito Santo. Não é você, não. Pare de tentar por você mesmo. Pare de tirar Deus da equação, Deus da sua vida. E se renda a Ele. Deus continua transformando pecadores em pessoas santas. Pela ação dEle. Pela salvação dEle. Eu gosto muito dos encontros de Jesus nos evangelhos. Muito. Eu acho que a próxima série de mensagens vai ser Encontros com Jesus. E tem uns que me marcam profundamente, de fato. Um deles é da mulher adúltera, ou da prostituta. Que Jesus chega ali e transforma completamente a vida dela. E ela sai dali completamente perdoada. Pronta para gerar novos frutos, não pela força dela. Eu te digo, Deus continua transformando prostitutas em mulheres santas. Não tenha dúvida disso, não. Deus continua transformando fariseus hipócritas em filhos sinceros. Deus continua transformando perseguidores, caluniadores da igreja em discípulos. Deus continua transformando mortos em vivos, árvores más em árvores boas, pela ação dele, o poder dele, a obra dele, o sacrifício dele. Não minimize o sacrifício dele, achando que depende de você, querendo tomar para si a obra dele como se fosse sua. Não é. O que ele quer de você é simplesmente receba, creia, aceite a obra dele. É tão simples. E eu me emociono de novo. Sabe por quê, meu irmão? A gente complica tantas coisas. O evangelho. A gente acha que não pode ser assim. Eu não posso chegar a Deus agora não, porque não, fulano não pode não. Peraí, calma. Fulano fez tal coisa, matou, adulterou, roubou, sei lá o quê. Ele não pode não. Fulano, aquela mulher da esquina ali, que todo sábado tá lá, se vendendo, não pode não. Pode. Tanto quanto você. E ela não precisa primeiro mudar de vida para depois receber a Cristo, não. Ela pode receber a Cristo e então ser tornada por Ele
agora uma boa árvore. E então os frutos vão passar a ser modificados, produzidos por Ele, restaurados por Ele. Dá para entender? E talvez exista gente aqui que caminha com Cristo há muitos anos. E quando ouve esse tipo de mensagem, consegue perceber com clareza frutos que precisam de intervenção do agricultor, que está lá em João 15, depois leia. Precisa que Deus pode, que Deus trate da saúde da árvore, para que ela produza mais frutos. Precisa da intervenção dele. E isso é maravilhoso. E eu digo para você também, uma esperança do Evangelho. Para você que já foi salvo, inclusive. Jesus não somente lhe plantou novamente como uma nova árvore. Ele continua cuidando da árvore. Ele continua se importando com a árvore, olhando para a árvore com carinho, com amor e agindo. Ele te deseja. Ele te ama. Ele cuida de você. E ele sabe que você não é capaz de corresponder a tudo que deveria corresponder. E aí sabe o que ele faz? Continua te amando. Continua cuidando. Não te abandona. Não te rejeita. Não te joga de volta. Você permanece com ele. Como uma árvore nova. E que pertence a ele, que está ligada a ele. E que consolo maravilhoso existe nisso. Nós não apenas somos perdoados e deixados à própria sorte, lançados no mundo aqui para viver os nossos dias, sob nossos esforços somente, mas aquele que começou a boa obra em nós permanece conosco, sustenta, alimenta, levanta quando caímos, cura quando adoecemos, perdoa quando pecamos, continua transformando dia após dia, cuidando de nós, nos levantando todas as vezes que produzirmos frutos ruins. Por isso a esperança não está no fruto, está em Jesus. E eu quero terminar esse sermão sem que você saia daqui pensando nos pecados que você precisa vencer. Eu quero que você saia daqui pensando naquele que venceu o pecado por você. Eu não quero que você saia daqui impressionado com o tamanho da sua culpa. Mas que você saia daqui maravilhado com a grandeza do perdão de Deus. Da graça de Deus. Você saia daqui com o coração desejando contemplar Jesus. Para perceber dia após dia que não existe amor como o dele. Não existe perdão como o dele. Não existe paciência como a dele, beleza como a dele. E ele nos viu quando nós éramos árvores mais, completamente indignos. Ele conhecia a nossa raiz, conhecia nossos frutos, não tem como a gente enganar ele. E ele conhecia como ninguém conhece, conhecia coisas que ninguém conhece, e ainda assim ele nos amou. Como não amar um Salvador assim? Como não se maravilhar com ele? Como não desejar permanecer perto dele? Como não ansiar pelo dia em que estaremos com ele? Face a face. E junto com todos aqueles que ele também salvou. Que não mereciam, tanto quanto nós. Mas ele salvou. Aqueles que a gente achou que não mereciam. Mas ele salvou. A gente vai cantar uma música agora que volta nossos olhos para Cristo. E eu queria que você cantasse do fundo do seu coração.
declarando que não há ninguém como Ele e enchendo seu coração de gratidão por tudo o que Ele fez, faz e fará na sua vida.